Leoninos e leoninas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez por aqui, fique muito à vontade, mas se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Leoninos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva e atemporal. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Já te convido a respirar fundo. Trazer corpo, mente e espírito para o aqui e para o agora, para que o corpo, a alma, possa falar, se comunicar, para que o inconsciente encontre um espaço seguro para trazer e expandir a consciência, aquilo que precisa ser revelado neste momento, para a sua vida, para a sua história. E é isso, bora lá, vamos ver o que caiu aqui. 2 de ouros com os enamorados. Muito bem. E o Ás de copas. Leoninos, aqui existe... Sabe aquela história de que devagarinho... Como é que é a parada? De grão em grão a galinha enche o papo? Aqui é isso que eu vejo. Você começando... Tem muito uma questão aqui com a carta dos enamorados, é como se fosse, por exemplo, assim, você está alimentando mais o seu potencial do que a sua dúvida, entende? Porque a carta dos enamorados no lado negativo, ela traz muita questão das dúvidas, a questão de que isso... Porque a carta dos enamorados, ela representa uma questão espiritual, uma questão maior, uma questão mais associada com a nossa espiritualidade mesmo, sabe? Por exemplo, são contratos espirituais, são promessas, são situações que a gente vive na matéria, mas que não fazem apenas sentido para o lado material. Se a gente for olhar só para o lado material, não faz tanto sentido assim. Mas quando a gente olha pelo todo, pelo aprendizado, pela conexão espiritual, pelos sinais, pelas... Qual é a palavra? Sincronicidades, né? Que a gente... Por exemplo, pensei numa pessoa, aquela pessoa me ligou, isso é como se fosse sincronicidade, mas também associada à carta dos enamorados. São esses contratos, coisas que precisam acontecer. E quando eu trago isso junto com o 2 de ouros e a carta do Ás de copas, nessa posição, os enamorados no centro, é como se eu deixasse de alimentar essas dúvidas e começasse a alimentar as pequenas ações que fazem a grande diferença na minha história. Entende? Por exemplo, eu queria começar a gravar vídeos para um canal no YouTube para falar de tal coisa. Ao invés de eu ficar colocando e pontuando coisas que me fazem não querer gravar, eu simplesmente faço com os recursos que tenho, da maneira como posso, e vou experienciando, sabe? É muito sobre não estar perfeito, mas se permitir experienciar a vida a maneira como pode. Cuidado para não se deixar em um lugar de comodismo que não te traga o movimento que você precisa viver. Por exemplo, eu queria muito ter uma casa própria, né? E agora eu consegui ter a minha casa própria. Mas eu estou usufruindo disso? Ou eu estou projetando algo além? Ou eu estou conseguindo o que eu queria, acabou a vida, beijinho, beijinho, tchau, tchau, e aí, o que mais? Sabe? É como se eu... Não se iluda no sentido de que tem o básico e tá tudo bem, sabe? Aqui pede algo a mais, a vida tem algo a mais para você ainda, tá? A sua história com a espiritualidade não acabou. Não é porque você atingiu certos pontos da sua vida que muita gente atingiu alguns pontos, mas que nem era correspondente à sua vida e à sua história. E aqui pode estar falando também de você começando a viver contratos espirituais, começando a viver propósitos, contratos espirituais e propósitos, basicamente é o mesmo significado em muitos momentos. Você começando a viver propósitos, digamos assim, alinhados à sua vida a partir de agora.
Então se prepare para ser chacoalhado em alguns momentos, tá? Porque se a sua vida, por muito tempo você dedicou aos filhos, ao marido, dedicou ao trabalho, dedicou a alguma coisa, agora vai ser o momento de se olhar. É o seu momento. Isso daqui é meio que o que mais, né, que a vida está pedindo de mim, sabe? A sua história com a vida não acabou, não, tá só começando, tá? Muito do que você fez, muitas vezes nem foi por você. Foi pensando, por exemplo, às vezes eu estou falando com uma pessoa aqui que tem 30 anos, só que ela trabalhou a vida inteira pensando em dar aos pais aquilo que teve. Só que a vida não está falando que você tem que devolver alguma coisa. A vida está falando aqui que você precisa construir alguma coisa para você em algum momento. É muito bom você poder devolver, ou não é devolver, né? Você poder entregar de forma com gratidão alguma coisa, enfim, né? Isso é muito particular a cada situação, não vou nem entrar muito no assunto. Mas o que é importante aqui é, de grão em grão, a galinha enche o papo. Agora é o seu momento de viver a sua história, sabe? É como se, por exemplo, a sua base da necessidade, a gente tem uma pirâmide, né, na vida. E aqui a gente tem a camada do que é necessário, a camada do meio do que é, por exemplo, coisas que vão nos acrescentando, que vão nos dando possibilidade de trazer mudanças significativas para a vida, e coisas supérfluas, né, coisas que a gente acha que precisa, mas não precisa. Aqui é como se a sua base de necessidade do grão, né, digamos assim, fosse suprido, você conseguiu alcançar algumas coisas. Só que a vida te fala, olha, esse trabalho já não é mais o que vai sustentar o seu próximo nível. Essa pessoa já não é mais a pessoa que vai sustentar o seu próximo nível, sabe? Ou então, por exemplo, a sua relação consigo mesmo, porque aqui é muito disso, né? Não é mais a relação que vai te estruturar para uma próxima fase. Você vai precisar melhorar a forma como você se apresenta, a forma como você se cuida, para que você seja de fato um instrumento que as pessoas se inspirem em você. Não adianta você chegar lá em um lugar mal acabada, com a energia desgastada, para falar do amor de Deus, porque Deus não está na energia desgastada. Deus está na prosperidade, Deus está na abundância, Deus está na pessoa que está bem vestida, Deus está em tudo e em todos, né? Mas quando o que pede aqui é muito um posicionamento de você ser inspiração. E a sociedade, hoje a gente precisa de pessoas, não mais só pessoas bem-sucedidas, a gente precisa de pessoas sábias na sociedade. A gente precisa de pessoas que viveram experiências difíceis para contar e ser inspiração, exemplo, que seja, né? Eu não gosto muito da palavra exemplo, mas que seja instrumento de instrução na vida das outras pessoas, sabe? Só que a sociedade hoje em dia ela não vai olhar para você como instrução, como se você estiver mal vestido, se você não cuidar de você mesmo. Por isso que todas as pessoas, quando Deus dá um palco para alguém, né? Na verdade, você constrói o seu próprio palco, mas Deus coloca a luz ali e as pessoas começam a te enxergar. Geralmente, a pessoa que Deus coloca a luz, ela se transforma, né? Ela vai se cuidar mais, enfim, ela cuida da saúde, porque Deus não quer ver ninguém que ele coloca ali para falar do amor dele mal cuidado, entende? E aqui pede uma preparação, tá? Para uma próxima etapa da sua vida. Uma preparação onde você vai precisar se cuidar mais, uma preparação onde possivelmente você vai precisar aqui buscar balanceamento na alimentação, na saúde, balanceamento em exercício físico, em atividade, para que você de fato alinhe. Posso até estar falando de novas conexões, né? Se você está buscando por um novo amor, se você está buscando por uma nova conexão, tem a possibilidade. A energia do Ás de Copas é a energia perfeita para novos relacionamentos, que pode ser a questão. Só que são novos relacionamentos que precisam te encontrar de uma forma balanceada, estruturada, sabe? Se você estiver bem vestido, se você estiver bem apresentado, não é querendo impressionar, tá? Não é sobre isso. Mas é de uma forma cheirosa, né? Uma pessoa cheirosa, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que toma banho, uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que se alimenta bem, que a pele é bonita, sabe? Que transmite vida. A chance de você conseguir uma outra pessoa que se interesse por você é muito maior nessas condições, entende? Então é meio que isso, tá? Vamos ver aqui o que mais? E até também um relacionamento profissional, né?
Até um relacionamento profissional. Quando você chega, por exemplo, eu quero dar uma palestra, ou então vou começar a frequentar novos grupos, novos lugares. A forma como você se apresenta e se posiciona é muito importante para que as pessoas tenham credibilidade naquilo que você fala, tá? Mas estou falando mais uma vez, gente, não é sobre ser snob, não é sobre usar roupa de marca, não é sobre fazer aquilo que te traga vida, que te faça se sentir bem e que tenha coerência, tá? Muitas vezes estar simples traz muito mais coerência do que estar todo emperequetado. Então, entenda onde você quer se posicionar, qual é a forma como você gostaria de se posicionar para que tenha coerência entre o que você fala, o que você veste, o que você vive, o que você cheira, entende? Bora lá, vamos ver o que mais? Ó, o 2 de ouros de novo, o Ás de paus e o 7 de ouros. E a carta do eremita no fundo do deck. Aqui tem muito uma questão. Existe o rompimento de um bloqueio energético, digamos assim. Muitas vezes eu posso estar falando com pessoas que por muito tempo não perderam ao decorrer do caminho, ao decorrer da jornada, perderam um pouco da criatividade, perderam um pouco da feminilidade, do amor, do carinho, do lado mais feminino mesmo, né? Criativo. E aqui eu não estou falando só de mulher, estou falando de homem e mulher, né? Todos nós temos 50-50. Mãe, pai, yin yang, energia masculina e energia feminina. Aqui é uma questão energética, tá? E todos nós, para exercer um bom trabalho, para exercer um bom posicionamento, até dentro da nossa própria casa, a gente precisa ter, por exemplo, a energia da criatividade bem alinhada, para que a gente tenha insights e pensamentos que vão nos permitir criar circunstâncias, criar oportunidades, criar harmonia, entende? Criatividade. Criação com atividade, há movimento, né? Criar coisas que nos dão movimento. Não, em muitos momentos, aqui traz muito negócio, aqui traz muita mensagem de que não espere por grandes oportunidades, não espere por grandes transformações. Entenda que as grandes transformações são feitas no pouco, no simples, no dia a dia, nas pequenas ações, sabe? Não é ir uma vez por semana na academia e ficar 2 horas lá e se matar 2 horas. Às vezes é tirar 15, se você não pode ir todos os dias na academia, às vezes é tirar 15 minutos todos os dias e ter frequência e ter aproveitamento da sua própria energia, associar a atividade. Aqui eu falei da academia, mas não é só sobre o exercício físico. Aqui eu estou falando sobre aquilo que te traz vida, entende? Por exemplo, se eu gosto de tocar violão, eu tenho disponibilidade para ter uma aula de violão por dia, eu vou lá fazer minha aula de violão, né, naquele dia na semana. Mas é também pegar todos os dias 10 minutos que seja, 15 minutos de violão e praticar aquilo, entende? E não só sobre o violão, mais uma vez, sobre aquilo que faz sentido para você, para a sua história. Sabe, o que te traz vida, qual é o seu dom, qual é o seu talento. Hoje se Deus te colocasse uma luz, o que sairia disso? Né? Se Deus te desse um palco com uma luz ali, o que você falaria? O que sairia de dentro de você? Sabe, todos nós temos uma mensagem a ser passada. A nossa vida não é só sobre a gente, entende? A gente tem compartilhamento, a gente tem... É muito sobre um processo de despertar espiritual, mas a gente toca almas. A gente tem o poder de transformar o dia de alguém, assim como a vida de alguém, entende?
Às vezes uma ação que você faz ali transforma não só o dia, mas como a vida daquela pessoa. E é ter esse olhar, ter mais essa visão, sabe? Da importância do pouco, da importância também do pouco, né? Da importância também das pequenas ações, sabe? Do bom dia, do sorriso, das coisas simples, que vão nos trazendo mais alinhamento, digamos assim, tá? Aqui tem muito uma questão também de você vivendo um processo seu, leonino. Um processo, mais uma vez, o eremita ele traz essa questão do processo espiritual, né? E a gente já vem falando de você vivendo esse processo espiritual, que muitas vezes não tem entendimento. Como, por exemplo, gente, eu quero uma pessoa, né? E às vezes a pessoa que você vai encontrar é uma pessoa que vai ser o oposto, por exemplo, fisicamente é o oposto daquilo que você imaginava que seria. Ou então que as expectativas que você cria sobre algo seja muito diferente daquilo que de fato faz sentido para o seu momento, sabe? Que traz de fato transformação, digamos assim, para a sua história. E a carta do eremita ela vem mais uma vez reforçando isso. Né? O que eu estou fazendo? Quais são as áreas da minha vida que eu estou alimentando? Eu sei de fato quais são os meus dons, quais são os meus talentos. Eu paro para buscar autoconhecimento, sabe? Para buscar me conhecer melhor. Porque como encontrar felicidade se eu não sei aquilo que me traz felicidade? Tem muito isso também aqui, né? Às vezes eu fico buscando demais pela felicidade, mas esqueço que a felicidade está no almoço de domingo, com a família toda reunida, entende? E aí eu fico buscando pela felicidade, buscando pela libertação, por algo, e esqueço de focar naquilo que faz sentido. Porque se o almoço de domingo é aquilo que me faz sentido, tá com a família reunida, o que eu estou fazendo? Quais são as pequenas ações que eu posso me movimentar para poder ter isso? Ter essa felicidade materializada, digamos assim. Não é focar demais em um objetivo grande ali, não, é focar em se conhecer muitas vezes, para ter clareza daquilo que, né, faz sentido pra gente. Às vezes eu não vou conseguir ter as pessoas que eu gostaria, mas eu vou conseguir ter um almoço de domingo com outras pessoas. Tá? E aí são exemplos, viu? Não é de fato sobre o almoço, mas são exemplos que você pode associar aí para sua vida, para sua jornada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carta com o oráculo Mensagem dos Anjos. Uma carta, por favor. Careça. Você está no fim de um ciclo da sua vida. Chame pelos seus anjos para te confortar e guiar nas suas próximas etapas. Felicidade espera você agora. Aqui, obviamente que a carta que veio de Careça, ela fala sobre o fim de um ciclo. Só que eu não vejo fim nas outras cartas. Mas eu vejo novos começos, né? E talvez eu não tenha falado sobre isso, porque quando eu falo do Ás de Copas, quando eu falo do Ás de Paus e quando eu falo do 2 de Ouros, eu estou falando de começo, estou falando de duas coisas, estou falando de coisas pequenas, né? De posicionamentos pequenos. Mas eu esqueço de falar que para o novo surgir, eu esqueci de posicionar, né? Que a carta de Careça ela vem trazer esse posicionamento, que também é muito importante lembrar que para que eu vá fazer a pequena coisa, para que eu vá abrir um novo ciclo na minha vida, eu preciso encerrar ciclos anteriores. Entende? Eu preciso me posicionar de maneira com que aquilo que já não ressoa mais, de fato, fique em algum lugar, sabe? Agora eu sinto aqui que, que veio, né? Eu acho que o que eu precisaria falar aqui com essas cartas, eu vou pegar uma mensagem final para vocês.
com o oráculo da natureza, mas era importante eu deixar claro aqui também essa questão, que para o novo se abrir, o velho precisa ir, tá? Que para uma porta se abrir, outra precisa muitas vezes se fechar. Senão eu fico ali no meio do caminho, sabe? E fechar uma porta, na maioria das vezes, é simplesmente facilitar o processo de encontrar uma nova direção. Porque se uma nova porta se abre, mas eu tenho uma outra porta aqui aberta, que eu estou ali entre ela e dentro e fora, mais ou menos, eu fico no meio do caminho, né? E isso gera dúvida, isso gera insegurança, isso gera incerteza. E fechar uma porta é simplesmente entender que a luz e o caminho estão em outra direção, sabe? E aí a gente simplesmente caminha. Vamos lá, mensagem final para o signo de Leão, por favor. A carta do verão, olha aí. A carta do verão. Tudo que você está pedindo se torna seu in the summertime, no tempo de verão, no verão. Ou seja, se você está pedindo por mudança, por transformação, se você está pedindo por bênçãos, por orações, enfim, por clareamento, por entendimento, se você não está pedindo por nada, está só agradecendo, o verão, a época do verão, né? E quando eu falo de verão, gente, posso sim estar falando diretamente da estação do verão, né? Pessoas entrando aí na estação do verão, obviamente. Mas o verão em si, ele traz muito também uma fase de movimento. O verão em si é onde a gente vai à colheita, sabe? É onde a gente se movimenta para colher aquilo que a gente plantou. Muitas vezes você plantou no inverno, e aí na primavera você começou a ver alguns pequenos resultados, mas tem que ter a colheita, né? Tem que ter o encerramento do ciclo para que um novo processo no outono se inicie. Né? Que é o momento que a gente deixa aí o velho e prepara o terreno para no inverno plantar de novo. E na primavera começar a ver os resultados. Mais ou menos assim, tá? E trazendo isso, associando a nossa vida, a nossa aventura humana, digamos assim, é hora de fazer algum movimento, né? É uma situação que pede por movimento, mas também por entender o processo do tempo de maturação de cada coisa, sabe? Se você está na primavera e está plantando coisas e está entendendo o que foi plantado, muitas vezes, né? Esperando o surgimento de resultados, o verão é o momento para isso, é o momento de entender o que deu fruto, entender o que eu preciso colher daquela situação, tá? E, de fato, colher aquilo que está pronto para ser colhido. Combinados, leoninos? Espero que tenha feito algum sentido para vocês. Me deixe saber se ressoou com o seu momento, se não ressoou. Gratidão, gratidão, gratidão por estar comigo mais uma vez. E a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.